Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Anderson e neste vídeo a gente vai falar sobre John Wesley, uma das figuras mais influentes da história do cristianismo. Nascido no século XVII na Inglaterra, Wesley foi um líder religioso, evangelista e fundador do movimento metodista. Ele dedicou sua vida ao ensino da palavra de Deus e à busca por uma relação mais profunda com Cristo. Com seu entusiasmo e fervor religioso, Wesley inspirou muitos a se aproximarem de Deus e a viverem uma vida de propósito e significado. Neste vídeo, vamos explorar a vida e a obra de John Wesley, entender seus ensinamentos e refletir sobre seu legado duradouro. O conceito de herói da fé é central na história do cristianismo e remonta às primeiras comunidades cristãs. A ideia surgiu a partir da necessidade de reconhecer aqueles que se destacavam por sua fé em Deus e por sua dedicação à causa do Evangelho, inspirando outros a seguir o mesmo caminho. A Epístola aos Hebreus, um livro do Novo Testamento, é frequentemente citada como uma das principais fontes desse conceito. No capítulo 11, o autor faz uma lista de personagens do Antigo Testamento que foram exemplo de fé, desde Abel até Moisés, destacando suas realizações e como suas vidas foram guiadas pela fé em Deus. Ao longo da história do cristianismo, muitos santos, mártires e líderes religiosos foram considerados heróis da fé, incluindo São Pedro, São Paulo, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Martinho Lutero, John Wesley e outros. Essas figuras são lembradas e veneradas pelos cristãos por sua coragem, dedicações e compromisso com os ensinamentos de Jesus Cristo. A importância do conceito de herói da fé reside em sua capacidade de inspirar e motivar os cristãos a seguir o exemplo dessas figuras históricas e aprofundar sua própria fé. Esses heróis são vistos como modelos a serem seguidos, encorajando os cristãos a perseverar em uma jornada espiritual e a permanecer fiéis a Deus, mesmo em face das dificuldades e desafios da vida. Infância e juventude. A infância e juventude de John Wesley, incluindo sua educação e sua formação religiosa. John Wesley nasceu em 1703 em Epworth, Inglaterra. Filho de Samuel Wesley, um ministro da igreja anglicana, e Susan Wesley, uma notável educadora e religiosa. Ele foi o 15º de uma família de 19 crianças. Wesley foi educado em casa por sua mãe até a idade de 11 anos. Quando foi enviado para a escola em Londres, ele continuou sua educação na Universidade de Oxford, onde se destacou como estudioso e se formou em 1724. Durante seus primeiros anos em Oxford, Wesley experimentou uma crise religiosa, culminando com sua conversão em 1738. Ele se formou um pregador itinerante e fundou o movimento metodista, que se concentrou em uma abordagem mais pessoal e experimental da religião. A formação religiosa de Wesley foi profundamente influenciada pelo ensinamento de sua mãe, bem como por seu próprio estudo das Escrituras e da teologia. Ele acreditava que a salvação poderia ser alcançada através de uma fé pessoal em Jesus Cristo e da busca de uma vida santificada. Sua ênfase na santidade pessoal e na responsabilidade social tornou-se uma característica central do movimento metodista. Influências que mudaram a vida e levaram a se tornar um líder religioso. Várias influências moldaram a vida de John Wesley e levaram a se tornar um líder religioso notável. Algumas dessas influências incluem sua educação em casa. Wesley foi educado em sua casa por sua mãe Susan Wesley, uma educadora e religiosa notável.
Ela teve um papel importante em sua formação religiosa e intelectual, ensinando-lhe valores morais e éticos que influenciaram sua vida e ministério. Seus estudos da escritura e da teologia, Wesley era um estudioso diligente da Bíblia e da teologia, o que levou a desenvolver uma compreensão pessoal e profunda da fé cristã. Sua experiência de conversão. A crise religiosa de Wesley, que enfrentou em seus primeiros anos em Oxford, culminou com sua conversão em 1738. Essa experiência transformadora o levou a se tornar um pregador itinerante e fundar o movimento metodista. Sua visão de uma vida santificada. Wesley acreditava que a salvação poderia ser alcançada através de uma fé pessoal em Jesus Cristo e da busca de uma vida santificada. Sua ênfase na santidade pessoal e na responsabilidade social tornou-se uma característica central do movimento metodista. Sua experiência pastoral. Wesley passou muitos anos pregando e liderando congregações de todo o país. Essa experiência o ajudou a entender as necessidades espirituais das pessoas e a desenvolver uma abordagem pastoral que enfatiza o cuidado pessoal e responsabilidade social. Conversão. A conversão de John Wesley e a experiência de transformação pessoal. A conversão de John Wesley é um evento significativo em sua vida, que o transformou de um estudioso religioso em um líder espiritual e pregador itinerante. A experiência de conversão ocorreu em maio de 1738, quando Wesley se encontrava em um momento de crise religiosa. Ele descreveu ter sentido uma forte sensação de estar sendo salvo, enquanto participava de um culto na rua Aldegartes, em Londres, e ouvia a leitura do prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. A partir dessa experiência, Wesley se sentiu preenchido pelo amor de Deus e pela paz interior, o que levou a se dedicar ainda mais à pregação e sua obra missionária. Ele se tornou um defensor da santidade pessoal, enfatizando a necessidade de viver uma vida de fé ativa e devoção a Deus, bem como amor e serviço ao próximo. Embora a experiência de conversão de Wesley tenha sido um evento pessoal, ela teve uma implicação mais ampla para o movimento metodista e para a história da religião em geral. A abordagem de Wesley para a religião, com ênfase na transformação pessoal, na santidade e na responsabilidade social, tornou-se um elemento central do movimento metodista e influenciou o desenvolvimento do evangelicalismo em todo o mundo. A importância deste evento em sua vida e em sua obra como líder religioso. A conversão de John Wesley é um evento de grande importância em sua vida e sua obra como líder religioso. Sua experiência pessoal de transformação espiritual o levou a uma nova compreensão da fé cristã e uma nova paixão renovada pelo ministério. Essa experiência tornou-se um marco da história do movimento metodista e da religião em geral, influenciando o desenvolvimento do evangelicalismo em todo o mundo. A partir da sua conversão, Wesley enfatizou a importância da santidade pessoal e da responsabilidade social, pregando uma mensagem de transformação pessoal e devoção a Deus, que desafiava a complacência religiosa e a indiferença social. Ele viu o movimento metodista como meio de levar essa mensagem ao mundo, através da pregação itinerante e do estabelecimento de sociedades e comunidades de crentes. A experiência de conversão de Wesley e sua ênfase na transformação pessoal continuaram a influenciar sua obra ao longo da vida, tanto termos de pregação e escrita como sua liderança do movimento metodista.
Sua abordagem pastoral e missionária enfatizou a importância do cuidado do pessoal e da responsabilidade social, bem como a necessidade de um comportamento pessoal e profundo com a fé cristã. Movimento metodista. O movimento metodista, liderado por John Wesley, é um movimento cristão que se originou na Inglaterra no século XVIII. O movimento se caracterizava por uma abordagem renovada da prática da fé, enfatizando a necessidade de uma transformação pessoal e da santidade da vida, bem como a importância do amor e do serviço ao próximo. Algumas das características principais do movimento metodista incluem a ênfase na experiência pessoal de conversão. O movimento metodista enfatizava a importância da experiência pessoal de conversão, encorajando as pessoas a se entregarem a Deus e buscar uma vida de santidade. Pregação itinerante. John Wesley e outros pregadores metodistas viajaram extremamente por toda a Inglaterra e até mesmo para a América do Norte, pregando a mensagem do Evangelho em reunião ao ar livre, igreja e casas particulares. Organização em sociedades. O movimento metodista organizou-se em sociedades, pequenos grupos de crentes que se reuniram regularmente para orações, estudos bíblicos e comunhão. Responsabilidade social. O movimento metodista enfatizava a importância da responsabilidade social, encorajando seus seguidores a trabalhar pelo bem-estar dos necessitados e a se envolverem em ação de criatividade e justiça social. ênfase na santidade pessoal. O movimento metodista enfatizava a necessidade de uma vida de santidade pessoal, com ênfase no autoexame e autodisciplina. Em resumo, o movimento metodista, liderado por John Wesley, teve um impacto significativo na história do cristianismo, enfatizando a necessidade de uma vida de fé ativa e devoção a Deus, bem como a importância do amor e do serviço ao próximo. Princípios e valores que sustentavam o metodismo e sua influência na sociedade da época. O metodismo é uma corrente protestante cristã que surgiu no século XVIII na Inglaterra, liderada por John Wesley. Seus princípios e valores centrais incluem a crença em uma experiência pessoal de salvação, a importância da santidade e da disciplina espiritual, a valorização da comunidade e do serviço aos necessitados e o compromisso com a transformação social. A análise dos princípios e valores do metodismo revela sua forte influência na sociedade da época, especialmente na promoção de educação, da saúde e da justiça social. Os metodistas fundaram escolas, hospitais e orfanatos, além de se envolverem em campanhas contra o alcoolismo, a escravidão e o desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade social e encorajamento cívico, que ainda é valorizado pelo metodista e por outras correntes religiosas e sociais até os dias de hoje. O legado de John Wesley. John Wesley, 1703 a 1791, foi um líder religioso e fundador do metodismo, que teve um grande impacto na história do cristianismo. Seu legado inclui a promoção da santidade pessoal e social, a valorização da educação e formação teológica, a ênfase na experiência pessoal de salvação e na justiça social. Wesley viajou externamente pela Inglaterra, pregando e organizando comunidades metodistas, que se tornaram conhecidas por seu fervor espiritual e encorajamento social. Ele também fundou a Universidade de Kingswood para formar ministro metodista e escreveu uma grande quantidade de sermões, comentários bíblicos e obras teológicas que continuam sendo estudados e influenciados até hoje. O impacto de Wesley na história do cristianismo inclui a fundação do movimento metodista, que se espalhou pelo mundo e influenciou outras correntes religiosas e sociais. Seus ensinamentos
sobre a santidade e o serviço social inspiraram muitos cristãos a se encorajarem em ações de caridade e justiça social. E sua ênfase na experiência pessoal de salvação influenciou outras correntes do protestantismo e do evangelicalismo. Principais realizações e contribuição de Wesley. John Wesley foi um pregador e líder religioso que teve uma grande influência na história do cristianismo. Suas principais realizações e contribuições incluem: primeira, fundação do movimento metodista. Wesley foi um dos fundadores do metodismo, um movimento cristão que valorizava a experiência pessoal de salvação, a santidade e a justiça social. O metodismo se espalhou pelo mundo e influenciou outras correntes religiosas e sociais. Segunda, pregação itinerante. Wesley viajou externamente pela Inglaterra, pregando em locais públicos, igrejas e casas particulares. Sua mensagem foi ouvida por milhares de pessoas, muitas das quais se converteram ao cristianismo. Terceira, obras escritas. Wesley escreveu uma grande quantidade de sermões, comentários bíblicos e teológicos, incluindo os sermões sobre várias ocasiões, notas sobre o Novo Testamento e a vida cristã. Suas obras ainda são estudadas e influenciadas hoje em dia. Quarta, atuação social. Wesley se preocupava com as condições sociais de seu tempo e promoveu iniciativas de caridade e de justiça social. Ele fundou orfanatos, escolas e hospitais e lutou contra o alcoolismo e a escravidão e a pobreza. Quinta, formação teológica. Wesley fundou a Universidade de Kingwood para formar ministros metodistas e enfatizou a importância da formação teológica e do estudo da Bíblia para a vida cristã. As realizações e contribuições de Wesley tiveram um grande impacto na história do cristianismo e influenciaram muitos cristãos até o dia de hoje. Relevância do metodismo nos dias de hoje e como ele continua a influenciar a fé cristã. O metodismo continua a ter uma grande relevância nos dias de hoje e influenciar a fé cristã de várias maneiras. Algumas das razões para incluir compromisso com a justiça social. O metodismo continua a enfatizar a importância da justiça social e do serviço aos necessitados. Muitas igrejas metodistas estão envolvidas em projetos de caridade, ajuda humanitária e defesa dos direitos humanos. Importância da formação teológica. O metodismo enfatiza a importância do estudo da Bíblia e da formação teológica para a vida cristã. Muitas instituições metodistas de ensino superior contribuem a formar líderes religiosos e a produzir conhecimentos teológicos. ênfase na experiência pessoal de salvação. O metodismo valoriza a experiência pessoal de salvação e a transformação espirituais. Muitos cristãos ainda buscam a relação pessoal com Deus e a vida de santidade e serviço. Engajamento cívico. O metodismo promove o engajamento cívico e a participação ativa na sociedade. Muitas igrejas metodistas estão envolvidas em ação de advocacy e de defesa dos direitos humanos e sociais. Em resumo, o metodismo continua a ser uma corrente cristã influente e relevante no dia de hoje, valorizando a justiça social e teológica, a experiência pessoal de salvação e engajamento cívico. Suas contribuições e realizações no passado ainda inspiram muitos cristãos a buscar uma vida de fé, serviços e compromissos sociais. Ao final deste vídeo, podemos concluir que John Wesley foi um homem extraordinário cuja vida e obra tiveram impactos significativos na história do cristianismo. Sua dedicação à pregação do Evangelho, à promoção da santidade e da justiça social e sua coragem em enfrentar a diversidade da vida são exemplos inspiradores para todos nós. O legado deixado por John Wesley
continua a influenciar a fé cristã até os dias de hoje, especialmente no movimento metodista, que continua a crescer e a se expandir pelo mundo todo. Sua mensagem de amor, fé e serviço ao próximo é mais atual do que nunca e pode nos ajudar a influenciar, a enfrentar os desafios na vida moderna. Por fim, que nós possamos seguir os passos de John Wesley, vivendo uma vida de fé, amor e serviço ao próximo, para contribuir para a expansão do reino de Deus em nosso tempo e geração futura. Que seu exemplo continue a nos inspirar e a nos guiar em nossa jornada espiritual. Esperamos que esse vídeo sobre John Wesley tenha sido informativo e inspirador. E se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre a vida e o legado dos líderes religiosos como ele, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação para ficar por dentro de todos os nossos novos vídeos. Ao se inscrever, você terá acesso ao mundo de conhecimento e aprendizado, além de nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Muito obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Até mais. Bye bye. Shalom. Adonai.